Amém, irmãos? Glória a Deus. Abra a Bíblia em Colossenses 1,18. Já que o texto já está praticamente ali. Amém. Nós vamos, irmãos, falar um pouquinho hoje sobre o que é ser uma igreja com um corpo funcional. Amém? Com um corpo que funciona, um corpo sadio. E o primeiro texto aqui da palavra de Deus que nós entendemos que a igreja precisa reconhecer é o Colossenses 1,18, que diz o quê? Também ele é o cabeça do corpo da igreja, o princípio, o primogênito entre os mortos, para que tudo tenha preeminência nele. Amém, irmãos? Irmãos, é muito importante a gente entender quem é o Senhor. Amém? Quem é o Senhor? Vamos lá? Ele é o cabeça, pode falar, o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que tudo tenha preeminência. Amém, irmãos? Ele é o Senhor. Ele é o cérebro que comanda ou deveria comandar a igreja. Ou seja, se uma igreja se diz cristã, mas não está debaixo do comando do cérebro de Cristo, ela não é igreja do Senhor. Amém, queridos? É isso que nós temos que entender. Um corpo funcional, ou um corpo de Cristo, né, que não tem Cristo como o Senhor, é um corpo disfuncional. É interessante que o pastor Luiz, ele estava vindo para pregar numa igreja, um irmão foi buscá-lo. Nada contra, né, qualquer deficiência, né, sobre isso nós estamos falando. Mas o jovem que veio buscá-lo, ele veio lá com um carrão bonito, só que ele tinha uma pequena deficiência, que conforme ele andava, a perna dele ia para o lado, para o lado. O pastor Luiz ficou meio preocupado. Aí ele entrou no carro, uma montando, falou: irmão, está tudo bem? Ele falou: está tudo bem, pastor, tudo no controle, e a perna. E o carro. Aí naquele momento Deus falou com o pastor Luiz: olha, assim tem sido a minha igreja, né? Assim tem sido a minha igreja. Muitas vezes alguém olha para a igreja e fala: poxa, mas a igreja não é o corpo de Cristo? Por que ela está tão deformada assim? Por que a igreja anda, né, com cacuete? Nada contra algum irmão que tenha, só para exemplificar. Amém, queridos? Por que a igreja de Cristo ela está totalmente deformada, se Cristo é o cabeça? A verdade é, irmãos, que para muitas igrejas hoje, e nós não queremos que a nossa seja assim, Cristo não é mais o comandante. Irmãos, não tem jeito, nós podemos colocar quem for, podemos colocar o pastor, o líder de célula, o discipulador, podemos colocar o Papa, podemos colocar Maomé, podemos colocar Gandhi, podemos colocar aí, pode me ajudar aí, qual outros nomes aí que tem? Buda, quem mais? Gandhi, quem mais? Tem gente mais nova aí. Quem que é o pai do espiritismo aí? Allan Kardec. Podemos colocar quem for, irmãos, mas quem a Bíblia diz que é o Senhor? Vamos lá de novo? Ele é o cabeça do corpo e da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que tudo ele seja o primeiro. Amém, irmãos? Amém. Então, gente, quem manda é Deus. Aí vocês podem brigar comigo: mas pastor, né, devia ser ao contrário, né, antes de casar a gente devia fazer sexo para fazer o test drive, irmãos, o que a Bíblia diz? É porque hoje até isso, irmãos. Já teve pessoa que falou: eu acho errado esse negócio aí que vocês fazem na igreja aí, né, de não testar, tem que ter o test drive, a gente não faz isso nos carros. Vai testar a tua filha, né, teus parentes. Do meu lado não, amém, irmãos? Estão confundindo as coisas. E gente, pasme, não é gente do mundo não, são cristãos. Pais que muitas vezes, quando a igreja ensina sobre o relacionamento, sobre o namoro santo, às vezes falam isso. Como é que meu filho vai saber se vai dar certo? Irmãos, está nas mãos de Deus, amém? O importante é o que a Bíblia diz: santificai-vos, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém, queridos? E a Bíblia diz que sexo fora do casamento é fornicação e é pecado.
Então por isso que muitos olham para a igreja andando assim. Falam, mas Cristo não é o cabeça? Cristo não é santo? Cristo não é o Senhor? E por que esse povo está desse jeito? Então, irmãos, eu queria agora entrar um pouquinho mais a fundo com os irmãos, em Efésios 4:14. Na carta aos Efésios, Paulo nos alerta sobre 4 cuidados que eu quero falar hoje, para nós não nos tornarmos uma igreja disfuncional. Funcional é que tudo funciona. Disfuncional é que alguma coisa não está bem, não está funcionando. Efésios 4:14. O propósito é que não sejamos mais crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Amém, irmãos? Nesse texto, vamos ver, está lá grifado em vermelhinho, né? O propósito é que não sejamos como crianças, depois, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados de cá para lá para o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Então, 4 ensinamentos, irmãos. Estão vendo claramente aí? Os 4 ensinamentos. Então, primeiro, não ser mais meninos na fé. Crer, ser. Amém, querido? Temos que ter uma postura de querer de se desenvolver, entender como as coisas de Deus funcionam. Desejo de conhecer qual é a vontade do Senhor para o corpo de Cristo. Tem que haver um desejo no teu coração de saber o que é a igreja de Cristo. Qual a vontade de Deus? O Tony falou aqui domingo passado, sábado passado, né? Que qual que é a prioridade para a igreja? Fazer as boas novas conhecidas em todas as nações. Acho que tem um hino do cantor cristão 447 que diz: não me falaram de Cristo, não me falaram de Cristo, tantos vi que salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. Não me falaram de Cristo, não me falaram de Cristo, tantos vi que salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. Porque Deus estabeleceu a igreja, porque Deus ungiu a igreja, para nós levarmos as boas novas. Mas hoje, pastores, ministérios, precisam falar algo para que agrade o povo, para que o povo venha à igreja. Ninguém quer entender o projeto de Deus. E esse hino, irmãos, até ouvi um pouquinho ele hoje, é o hino que mais expressa a vontade de Deus. E algumas estrofes até são mais fortes, né? Que nos questiona. Como você pode estar ao lado de um amigo teu, de um primo teu, de um familiar teu, e você não ter falado para ele das boas novas de Jesus? Amém, irmãos? Então não ser mais meninos da fé. Tem gente que se converte ou vem para Jesus Cristo dizendo assim: nossa, se eu aceitar Jesus como Salvador, minha vida vai resolver. Eu vou ganhar uma Ferrari, irmãos. Quando vocês assistem esses programas na televisão, que um pastor está à frente, o bispo, o apóstolo, e atrás dele tem uma Ferrari passando, um helicóptero passando, um apelo, né, neurolinguístico, para que você vá a essa igreja. Cuidado. Porque o propósito da igreja não é me dar um helicóptero para mim trabalhar. Já pensou que legal? Agora eu sou pastor Beto, me converti, né, sou pastor, agora eu ganhei o helicóptero de Jesus, o anjo me trouxe o helicóptero, agora eu vou trabalhar de helicóptero. Se Deus te der, amém, irmãos, leve eu dar uma volta. Eu nunca andei de helicóptero, né? Se Deus te der uma Ferrari, amém, irmãos, mas não é esse o propósito da igreja, amém? Agora, meu Jesus, a sua palavra diz em Mateus capítulo 28, ide por todo mundo, anunciai o evangelho, pregai a todas as nações, ensinando as boas novas. Esse é o propósito do Senhor. Então o que o cabeça está dizendo, que
O propósito da igreja é levar as boas novas, isso a tempo, fora de tempo, com alegria ou sem alegria. Estão entendendo, irmãos? Qualquer coisa que vier, como Paulo diz, é lucro. Se eu tiver onde dormir é lucro, se eu tiver casa é lucro, se eu tiver um bom carro é lucro. Diz para o irmão, estou no lucro. Irmão, vocês têm casa, vocês têm carro, vocês têm tanta coisa aqui. Estacionamento nosso não dá mais, porque todo mundo tem carro, antigamente não tinha. Tinha só os 3, 4 carros, né? Então não ser mais meninos da fé, nós temos que crescer, temos que entender o propósito, a paixão do Evangelho. Não sei quantos de vocês vieram na oração, talvez alguns não vieram ainda, há tempo ainda, mas acho que estamos na última semana. E não venha só para marcar o livro ali, no livro o nome. Não venha, porque se não for vai cair um raio sobre minha cabeça, não vai cair, irmão. Aqui não é um centro de macumba. Aqui não rogamos praga nem maldade para ninguém, não. Mas se você não ora, Deus não conhece as suas petições, porque a Bíblia diz que Deus conhece através da nossa oração. Ele pode saber. Saber é uma coisa, reconhecer é outra. Amém, irmãos? Saber é uma coisa, reconhecer é outra. E para Deus reconhecer, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, trazei as vossas petições diante do altar. Ai, mas pastor, tem que escrever aquele bilhetinho, cansa a mão. Tem gente, irmãos, que até para escrever o pedido de oração tem preguiça. Não vem mais para a casa de Deus, é pesadelo. É ruim vir da casa de Deus. Ah, por quê? Porque tem que ficar de pé. Tem que levantar a mão. Não entendeu ainda o projeto de Deus. Não entendeu ainda o que Deus tem para nós. Amém, irmão? Se deixar, eu vou ficar só nesse primeiro ponto. Que é tão glorioso, como o pastor Edson dizia, se eu pudesse, eu enfiaria a Bíblia na cabeça de vocês. Se a pessoa tivesse uma cirurgia santa, irmãos, que a gente ia no hospital, abria e a Bíblia entrava dentro da nossa cabeça, do nosso coração. Sabe por quê, irmãos? Nós não entendemos qual a altura, qual a profundidade do amor de Deus. Se nós entendêssemos, nós não seríamos mortos como nós somos muitas vezes para a obra de Deus. Temos que ter uma postura de querer se desenvolver, entender como as coisas de Deus funcionam, como funciona o seu reino. Agora mesmo no caminho, a Tânia estava me mostrando lá, um pastor que filmou o furacão Irma, e a nuvem, irmãos, que se desfaz ali, ela parece a cara do capeta mesmo. O pastor falou, irmãos, é a cara do capeta, e ele está rindo ainda do mundo. Irmãos, a Bíblia diz que viriam rumores de guerra, terremotos, é o que está acontecendo, irmão, semana retrasada, agora de novo, o México abalando, uma hora para o outro. É Coreia do Norte soltando míssil, agora o Irã, irmãos. Eu já estava aterrorizado com a Coreia do Norte, agora o Irã começou também. Irmãos, fizeram reunião da ONU esses dias, para tratar o assunto. Os camaradas têm, tá nem o camarada Chum, sei das contas, ela Chuchu, sei lá qual é o nome dele, né? É o capeta, irmãos. Ele vai ouvir isso aí, vai mandar os caras atrás de mim ainda. Não filma não. Vai mandar o míssil vir atrás do pastor Beto. E cada vez que eles apertam o botão que eles constroem, o míssil vai mais longe, já passou por cima do Japão. Eles querem chegar até os Estados Unidos, querem chegar até Israel. Esse é o alvo, irmãos. Sabe por quê? Porque os Estados Unidos defendem Israel. É o fim dos tempos. A igreja precisa despertar, o pastor precisa despertar. Nós precisamos levantar com alarido e trombeta. Algo tem que acontecer. A Bíblia diz, levanta tu que dormes, desperta-te dentre os mortos. Nós passamos a semana toda nos queixando das nossas dores, do que nós não alcançamos essa terra. Eu quero dizer uma coisa para você, talvez alguns de nós não alcançaremos nada nessa terra, mas vou dizer uma segunda coisa, muitos de nós alcançaremos do reino dos céus. Aleluia! Uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia! Talvez muitos de nós não alcançaremos muitas coisas, mas uma coisa a minha Bíblia diz, e a sua também, que o Senhor, aqueles que honraram e deram a sua vida a Jesus Cristo, terão o seu nome escrito no livro da vida, e já passaram da morte para a vida, aleluia.
tenho dito aqui para os irmãos, talvez nós veremos alguns de nós, não fala isso, pastor, que medo. Talvez nós veremos alguns de nós, irmãos, no caixão, vamos chorar. Pastor, que mensagem pesada. Não, irmãos, essa é a realidade. Talvez alguns de nós desceremos à sepultura, mas a Bíblia diz que nós ressuscitaremos com o Senhor. Não ficaremos nela, porque Ele é o cabeça da igreja. Sabia de uma coisa? O cabeça da igreja ressuscitou. Foram no túmulo dele buscá-lo, mas não encontraram. Se Ele ressuscitou e você é filho de Deus, você também vai ressuscitar. Amém, queridos? Aleluia! Glória ao Senhor. Aleluia. Temos que entender o projeto de Deus. Eu, quando era novo convertido, não entendia, irmãos, e fazia como muitos irmãos fazem. Falam para mim, olha, para você ser cheio do Espírito Santo, você tem que dar glória. Como é que faz para ser cheio do Espírito Santo? Vai no monte e dá glória. Opa, então é fácil. Eu subi no monte um dia, irmãos. Tem fala que alguns irmãos falam, tem trauma de monte. Não é não, é porque judiaram de mim. E os irmãos ficavam, dá glória, pastor. Eu, glória, glória. Não era pastor ainda não. Fala, Beto, dá glória, 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 gula. Nem sabe o que estava falando. Não era a língua dos anjos, era a língua da carne. Irmãos, deu 6 da manhã, 7 da manhã naquela vez. E eu já estava com cãibra nos lábios, porque falaram para mim. Eu não posso ensinar alguns servos de Deus que vêm pregar aqui, não vou ensiná-los a Bíblia, mas às vezes comete esse erro também, mas os irmãos têm que aprender. Não importa se um pastor que vier aqui, irmãos, errar alguma aplicação da palavra, mas essa igreja tem sido ensinada pela palavra, amém? Ele não pode errar os irmãos. Fica quietinho. Às vezes alguém não vai comer na sua casa e come de boca aberta. Você não falou, irmão, fecha a boca, não é? O pastor da igreja sou eu. Outros irmãos podem vir pregar aqui. Eles vão falar do jeito dele, como a igreja dele pensa, a ideologia dele. Mas eu vou responder pelos irmãos, amém? E eu quero ensinar para os irmãos que não é assim que recebe o batismo do Espírito Santo. Não caia no que eu caí, amém? Cresçam. Cresçam. É estar disponível ao Espírito Santo. Pode ser numa vigília, pode ser em casa, pode ser dirigindo o carro, irmãos. Pode ser fazendo a feira. O Espírito Santo de Deus já veio sobre mim, no mercadinho. Eu tive que correr para o carro aí, porque aquele fogo incendiou meu coração. Amém, queridos? Fala, eu tenho que estar disponível a Deus. O Espírito Santo é uma glória que Deus dá a todos nós. Eu pensava que eu podia controlar a palavra profética. Olha só o que eu fiz uma vez, irmão, já contei isso para vocês. Nós tínhamos um grupo de oração aí na família, minha irmã, Rose e tal, Adelaide, João. Naquele dia ela estava Marizilde, e Deus usava muito, usa ainda, né, minhas irmãs em palavra profética, tudo. E eu queria que Deus falasse comigo, então eu fiquei esperando. A hora que elas entraram para orar, eu entro também, que aí Deus vai falar comigo, só vai ter eu na oração. Daqui a pouco chega Adelaide, chega não sei quem, irmãos, me deu uma ira. Eu falei assim, por que esses irmãos vieram, por que eles vieram orar? Aí Deus vai falar comigo, porque Deus vai falar com elas e não vai falar comigo. Olha só, irmãos, maturidade. Eu fico preocupado às vezes, Deus usa muitos irmãos aqui, quando alguns irmãos, eu não recebi nenhuma palavra profética. Os irmãos, a primeira palavra profética é a palavra de Deus, amém? A palavra que nós falamos aqui muitas vezes, que Deus nos usa, é uma confirmação do que Deus já falou nas Escrituras. Amém, queridos? Precisamos saber o que a Bíblia, Cristo nos ensina sobre a prática dos dons, para que serve, como recebê-los, como usá-los. Então, crescer, irmãos, na fé, é entender como o corpo de Cristo funciona. E muitas vezes nós não entendemos como ele funciona. Eu vou abrir só esse ponto agora para dizer algumas coisas. Primeira coisa, sobre os dons espirituais, irmãos. Você não decide o dom que vai ter. É Deus quem concede como lhe aprouver. Pode tocar para mim, irmão? Mais um. Você não decide o dom que vai ter. É Deus quem concede como lhe aprouver. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra
da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outra operação de maravilhas, a outra profecia, a outro dom de discernir os Espíritos, a outra variedade de línguas, a outra interpretação das línguas, mas um só o mesmo Espírito opera todas essas, repartindo particularmente a cada um como quer. Você pode estar disponível, irmãos, mas você não sabe como Deus vai te usar. Você pode até falar: Senhor, me dá o dom de maravilhas, porque eu vi lá um missionário falando de tal, bacana. Mas eu não sei se Deus vai te usar nesse dom. Amém, queridos? É algo dado pelo Senhor. Eu lembro uma vez que, na minha contagem, nós vamos usar daqui a pouco, a Bíblia fala de 28 dons mais ou menos, mas 19 são, porque tem os repetitivos, né? Mas o irmão disse: olha, eu recebi os 19 dons. Aí o irmão olhou para ele e disse: não, acho que é 20, irmão. Por quê? Faltou o dom da mentira. Irmão, já pensou? Né? Cara, 19 dons de uma vez só para ele. É isso que a Bíblia diz? Olha que interessante, irmãos, como é bonito estudar a palavra de Deus. Então, se alguém chegar para você: eu sou apóstolo dos 7 dons, eu sou apóstolo dos 20 dons. A Bíblia diz: olha só, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da... Depois pula a outro, pelo mesmo Espírito a palavra da... E a outro, está falando da mesma pessoa? Outro, eu não sei, irmãos, a Bíblia não fala se eu posso ter 3 ou 4 dons, mas os 19 estaria contrariando a palavra de Deus. Mas se Deus quiser dar, amém também, né? Repartindo particularmente a cada um como ele quer. Então a primeira coisa, você não decide o dom que vai ter, né? É Deus quem concede como lhe aprouver. Próximo, só esse parênteses sobre os dons. Cada dom possui uma função, utilidade específica no funcionamento do corpo. Efésios 4, 11 e 12, o que diz? Ele mesmo deu um para, outros para, doutores, querendo o quê? O aperfeiçoamento do santo, para o serviço do ministério, para a edificação do corpo e da igreja. A função primária do dom é servir e não exibir. Olha só, irmãos, cada dom possui uma função e utilidade específica no funcionamento do corpo. Ele deu uns para apóstolos, profetas, assim por diante, querendo o aperfeiçoamento dos... Nós falamos aqui que nós temos que entender o corpo de Cristo. Nós temos que entender a igreja. A Bíblia diz que Deus é o cabeça da igreja, Ele capacitou a igreja com dons. Para quê, irmãos? Para a gente chegar e falar assim: eu vou participar do culto dessa noite, eu tenho o dom glorioso da palavra de Deus, desde os meus 28 anos, ou 27, ou 15, não sei, né? E vou pregar para os irmãos essa noite. Eu sei que tem alguns irmãos que têm essa jeito de voz e tal, né? Mas não é isso, né? O Senhor deu dom para quê? Para aperfeiçoar os santos, para o serviço do ministério, para a edificação do corpo, da igreja de Cristo. Ou seja, edificar é fazer com que cresça. Quando você vê o edifício, você fala: olha que edifício, foi algo que começou do alicerce. E várias pessoas foram trabalhando, e ele foi crescendo. A gente olha e fala: olha só que lindo esse edifício. É assim que a Bíblia diz. A função primária do dom é servir e não exibir. Podemos então afirmar que o dom é para serviço, não para exposição. Dom é ferramenta, não é troféu. Ninguém pega a sua ferramenta e coloca na sala da sua casa, ou põe numa moldura, pois se lá estiver, não será ferramenta e sim troféu. Antes, a ferramenta está sempre próximo do trabalhador, para exercício de tuas funções. Hoje não são poucos que exibem no que diz respeito aos dons, esquecendo-se que eles são exclusivos ao serviço e não são mérito, e sim dádiva do Pai para o serviço específico da igreja do Senhor. Amém, irmão? Precisamos saber se estamos edificando um ao outro. É tão interessante isso, irmão, porque a gente não percebe. Não estou dizendo que os irmãos estão fazendo isso aqui na vigília, ou fazem, mas a gente não percebe. Então tem irmãos aqui que tem o dom de oração, oram mais, outros menos. Eu fui aqui na nossa reunião de oração aqui, né? E eu tenho o meu jeito de orar também, eu oro alto alguns irmãos aí. Depois meu irmão entrou e falou assim: fiquei esperando um pouquinho, Beto, porque você ora tão alto que eu me desconcentro. Aí eu fiquei desconcertado.
Só para ensinar os irmãos. Eu acho muito bonito os irmãos que faz vigília, eu também veio orar, mas a gente tem que às vezes olhar quem está ali. Amém, queridos? Porque a gente acha que a gente vai gritar, vai pular, vai fazer, e a gente esquece os outros irmãos que estão ali. Então, principalmente quando tem mais gente, né? Às vezes está eu, o Luiz aqui, outros como estão orando, a gente desembesta mesmo. Mas Deus falou comigo ontem, falou, olha, não entra no céu sozinho, não. Não ora sozinho, não. Leva os irmãos contigo. Amém, irmãos? Então é importante, quando nós estivermos aí na tenda de oração, a gente empurrar os irmãos, ajudar os irmãos, né? Orarem também, porque às vezes a gente esquece, né? É só para um alerta também para os irmãos. Então nós precisamos ter essa maturidade, esse crescimento, né? Porque o dom, ele é uma ferramenta dada por Deus. É tão bonito a gente ver os irmãos que Deus usa aí na parte de serviço, né, com as suas ferramentas, né, trazendo. Eu fico olhando, eu estava olhando, e Deus foi falando no meu coração, está vendo só? Né? A camarada traz um cilindro, traz o Carlinhos, ele foi em casa esses dias lá, arrumar um ar-condicionado lá que estava ruim, e eu fiquei olhando ele, falei, ó Senhor. Irmãos, ele não falava uma palavra. Ele não falava uma palavra. Talvez a igreja tenha que ser isso. Falar menos e operar mais. Amém, irmãos? A gente fala demais. Nós vamos orar. Nós vamos orar sim. E eu fiquei olhando o Carlinhos lá. Eu tinha que puxar assunto. Aí ele veio com um negócio de gás, né? Não é oxigênio, não, gás. Um negócio amarrado. Aí ele ajoelhou lá. Falei, ó, obreiro do Senhor. Mexeu. Depois chama a Tânia lá. E aí? Ah, deu sorte, hein? Era só o meu gásinho. Vê se gela agora. Aperta. Falou pouco. Trabalhou muito. Amém. Use as ferramentas. Abuse dela, diz o Senhor. Mas com qualidade. Amém, queridos? Agora, se o carinho pegasse, começasse a tagarelar, tirasse aquele negócio, acho que o problema dele é que ele não está, tem gente que conserta as coisas batendo, né? Pá! Na rádio, na geladeira, chuta, né? Tem pastor, irmãos, que quer consertar a vida dos irmãos também chutando, deixa eu chutar, irmão. Não foi na oração, não? Eu estou ministrando hoje para consertar os irmãos com as ferramentas da palavra, amém? Talvez alguns de vocês precisem mesmo de um empurrão, precisam de um chacoalhãozinho, mas não vou chutar vocês, porque não é assim que Deus diz, amém, irmãos? É as ferramentinhas, o cara não fez nada disso. A hora que ele terminou o serviço, que o homem de Deus levantou, calado, o negócio funcionou. Ele só foi batendo, experimenta. Funcionou. Amém, irmãos? Revelação da palavra. Estão recebendo? Estão recebendo? Nós estamos no novo tempo da igreja, irmãos. Tem que haver amadurecimento. Entender, porque os dons. Não quero que os irmãos vão chegar com alguém que estiver, às vezes, lá orando mais alto, de uma forma. Ô, irmão, não ouviu a mensagem do domingo, não? Porque tem aqueles irmãos também, né, irmãos, que são atrapalhados, né? O pastor pegou domingo, silêncio. Irmãos, orar alto, orar baixo é muito da pessoa. Tem irmãos que entram aí no centro de oração, fica. Mas antes eu media antes, falei assim, isso aí. Deixa eu gritar perto dele para ele ver que tem fogo aqui. Vamos respeitar. Mas o que eu quero é que todos entendam que não é o grito que vai fazer Deus ouvir. Amém, irmãos? O grito talvez é para acordar você. Você que se sente bem falando alto, gritando quando você dá um glória aqui. Tem pastor que você não vê a igreja rir ou chorar, ele fica doido. Né? Cutuca seu mão do lado, pega na mão dele, pega para cima, pega para baixo. Me dá até doidura também. Né? De vez em quando eu chacoalho os irmãos, mais uma vez ou outra, mas tem gente que é demais. Porque o camarada é totalmente dependente da emoção. Só que Bíblia não é emoção.
Bíblia é fé. A Bíblia diz que nós somos justificados pela fé. Se você crê que Deus é a cabeça da igreja, essa é a palavra dele, então é isso que ele está dizendo, pronto e acabou. Amém, queridos? É isso. Glória a Deus. Ô Senhor, será que eu consigo ir? Próximo. Os dons são diversos e ilimitados. 1 Coríntios diz o seguinte, 12, 4, 5, 6. Ora, há diversidade de, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministros, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operar, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Irmãos, vamos sempre para a palavra. Pregando e ensinando. Eu dizia assim, ó, são 7 dons, são 10 dons, são 12 dons, não é 9 dons. Irmãos, a Bíblia fala mais ou menos de 28 dons. E repetidamente, repete alguns e sobram 22, sobram 22. Mas a Bíblia não diz que são só 22. Paulo, na época dos apóstolos, falou sobre esses dons. Mas olha o que a Bíblia diz. Ora, a diversidade de... Mas o Espírito é o... A diversidade de... Mas o Senhor é o... A diversidade de... Mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Lembra essa palavra? Diversidade. Porque talvez você vai ver alguém com um dom diferente. Um dom que não está escrito ali. Eu fui numa igreja uma vez, Nova Jerusalém. Uma igreja que a Marizilda frequentava em Campinas. E teve um culto maravilhoso tudo. Aí eu vi um senhorzinho velhinho. Aí o irmão lá, ele conversava com o irmão, fazia uma oração e bonito. Aí eu falei, essa filha deve estar boa, porque está todo mundo, eu fui. Aí descobri que o velhinho tinha um dom de raio-x. Que negócio é isso? Batistão, olha na Bíblia, a Bíblia não fala do dom de raio-x. Me questionei, mas depois eu fui aqui nesse texto. Deus falou comigo, a diversidade de dons, a diversidade de ministério. Irmãos, eu não sei como vai ser na África. Imagine como deve ser num país hindu. Você acha que é a mesma coisa que aqui, irmãos? Esses países que tem voodoo, não sei o que lá. Já li livros sobre isso, o camarada vira jacaré. Eu li um que um desses caras que faz esses satanistas, sei lá o que o camarada é lá, ele voava que nem uma águia, né? Ah, que bicho que era lá. Aí os irmãos estavam orando, ele passou por cima do povo evangélico que estava orando e caiu. Ele falou, o que você está fazendo, rapaz? Estava voando aí. Foi na piada isso aqui. Eu comecei a pesquisar sobre isso, irmãos. Viram cobras, tá certo? Não, o outro conhece isso, ele já viu. Viram serpentes, irmãos. Que dom é esse? Que dom que você vai operar ali? Na hora o Espírito Santo vai ter que dar discernimento. Amém, irmãos? Por isso que a Bíblia fala que é a diversidade de dons. Então, tome cuidado, né? Antes da gente, às vezes, falar. Tem que crescer o quê? Que nós estamos aprendendo? Crescer. É o primeiro ponto só da mensagem de hoje. Dom de raio-x. Aí ele pegou, né? Olhou. Nem lembro na época que eu tinha lá. Mas eu sei que do que ele falou, ele vinha assim, olhava, irmão. Coraçãozinho tá bom. Ele via a pedra no rim. Olha, é bom se tu promete, tem pedrinha no rim aqui. Sabe aquela pessoa que vai falando calmamente, aquele velhinho, o povo já saia chorando, porque o cara identificava o sintoma que ele tinha? Uma coisa maravilhosa. Eu fiquei impressionado de ver. Talvez quem não conhece a palavra de... Mas um homem responsável, não fiz escândalo de novo. Só usando a ferramenta do dom, sem barulho. Amém, irmãos? Deixa eu mostrar aqui para os irmãos agora. Pode colocar mais um? Estão vendo aí a lista dos dons? Olha que maravilhoso. Quando você lê o texto de Romanos 12, 6, 7, 8, fala do dom da profecia, ministério, ensinar, exortar, repartir, presidir. Depois, 1 Coríntios 12, 8 e 10. Primeiro quadro aqui. Dom da sabedoria, da ciência, da fé, de curar, de milagres, de profecia, discernir os espíritos, variedade de línguas, de interpretação. Esse aqui, irmãos, repete ali, ó, tá vendo? Por isso que eu deixei em negrito. Os outros são tudo dons que Paulo não tinha falado aqui aos romanos. Ele falou em Coríntios aqui mais outros dons. Depois no texto de 1 Coríntios 28, 29, que ele continua escrevendo a carta, ele fala, apóstolos, profetas, repete de novo, ó, 3 vezes aqui,
doutores, milagres, curar, socorro, governo, variedade de línguas. Aqui ele fala sobre 7 dons. Já tinham aprendido sobre isso? Aqui ele fala sobre 10 novos dons. Aqui, irmãos, aqui aparece 10 novos dons na lista que Paulo fala. Os outros são repetidos, ó. Milagres, né? Está repetido aqui, ó. Curar, está repetido aqui. Depois, quando ele escreve a carta para os Efésios, ele fala mais alguns novos. Ele fala sobre apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Só que evangelistas, pastores, não apareceu nenhum aqui. Então, sabia que ser pastor é um dom de pastorear? Todo mundo quer ser pastor. Olha o que eu vou dizer para os irmãos. Está vendo quantas pessoas aqui? Essa igreja aqui tem que estar disponível para ser usado por Deus. Olha quanta coisa tem para vocês fazer. O que vocês querem meu lugar? Dom de evangelista, pastores, dom de doutores, né? Doutores na palavra, profetas, apóstolos. Olha que variedade de línguas. Amém, irmãos? Né? Interpretação das línguas. Por isso que às vezes a igreja não pratica isso. Dificilmente alguém, né, fala em línguas, levanta o irmão interpretando. É uma forma profética de Deus falar com a igreja. Porque a gente não aperfeiçoa. Tá bom o entendimento, queridos? Amém? Vocês nunca vão esquecer. Isso é crescer. Então a igreja devia funcionar assim. Talvez no domingo é mais difícil, mas a célula deveria funcionar assim. Né? O líder vai reconhecer no dom do irmão, já sabe. Né? Olha, chama o Joãozinho lá, que o Joãozinho está um Deus de cura. Chama o irmão fulano de tal lá, que ele é profeta. Chama o irmão lá, ó, o camarada vem com aqueles assuntos bíblicos que você não entende, na verdade, né? Ali de Gênesis, né? Adão e Eva teve ali, já parou, como que tem mais filhos? Aí vem aquelas perguntas, né? E você não sabe responder. Você fala, deixa eu ligar para o doutor Bíblia. Amém, gente? Né? Quem falou esses dias aí que, acho que o Eduardo e o Gilson todos dão uma aula, né? Mas alguém falou aí, que dá uma aula maravilhosa. Fiquei até enciumado. Poxa, vou dar aula nessa escola bíblica aí. Alguém falou para mim esses dias, irmão, né? O Gilson, ele dá uma aula de cair o queixo. Aí Deus acalmou meu coração, porque eu fui ler, não, eu tenho um dom de ensino, talvez alguém tenha um dom de doutor. Amém, gente? Então, amém, eu não sou pastor. Não posso brincar com eles não, né? Olha só que coisa maravilhosa, está aí, irmãos, né? Quando os dons, né, eles trabalham juntos, quando a gente consegue entender isso, o poder de Deus começa a se manifestar na igreja. E Deus começa então a operar. Eu vou deixar um pouquinho aqui só para... Eu vou voltar nele daqui a pouquinho. Pode passar mais um, irmão? Depois a gente volta. Quando os dons operam junto, fazem o corpo crescer em todas as suas funções. Efésios 4,16 diz assim: de qual todo o corpo bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Olha só que texto lindo, irmãos. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Sabe o que eu penso nisso, irmão? Que se tiver algum bambambam no nosso meio, a igreja fica manca. Porque ele passa a ser o estrela, ou a estrela. Sabe o que a Bíblia está me dizendo? Eu entendo que para que a igreja cresça saudavelmente, tem que haver a operação de todos os dons juntos. Amém, irmãos? A igreja tem que orar e dizer: Senhor, usa-nos, reparte o dom sobre nós, usa cada um de nós. A igreja tem que respeitar, olha só, segundo a justa operação de cada um, de qual todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas. Quando nós, como membros da igreja, respeitamos o dom que Deus dá a cada um, segundo a justa operação de cada parte, faz que o corpo cresça para a sua edificação em amor. A igreja de Corinto não tinha entendido isso, era uma confusão. Por isso que em 1 Coríntios, capítulo 14, depois dos vamos ler em casa, Paulo exorta como deveria ser o culto. Porque lá já devia ter um usar o espadachim, dizer: não, Deus me deu a espada de fogo, né? Por isso que às vezes existem alguns cultos totalmente desordenados, irmãos.
Os irmãos gostam, é bacana, um sapateio, tu pula, mas ninguém entende nada. Você sente a glória de Deus? Pode sentir. Mas talvez quantos foram edificados? Quantos saíram com alguma coisa certa no seu coração? Então, quando Deus opera através dos dons, irmãos, acontecem coisas maravilhosas. Volta um pouquinho, querido. Lá na tabelinha, olha só. Quando o dom de cura, cadê o dom de cura aqui? Quando o dom de cura opera, é maravilhoso. Talvez muitos não saibam aqui a história da conversão da minha família. Minha mãe tinha uma dor de cabeça insuportável, dona Amélia. Eu não sabia disso, eu fui saber esses dias com a Marisilda. Ela falou: Beto, sabe como que nossa família se converteu? A mãe tinha uma dor insuportável. E a mãe dela tinha uma hérnia estuporada. Aí elas estavam lá ouvindo o evangelista, o missionário Manuel de Mello. E ele tinha feito uma tenda, um tabernáculo, uma tenda, uma coisa assim. E ele anunciou no rádio: amanhã, às 2 horas da tarde, o Senhor vai operar com cura, milagres e maravilhas. Chamou o povo de Deus: venha, sem credo. Né? Eu falei: mãe, vamos lá, vamos assistir esse culto aí desse homem de Deus. Elas foram. Minha mãe entrou naquele culto. Culto abençoado, pegou, orou. Quando ela saiu de lá, ela falou: mãe, não tenho mais dor de cabeça. No outro dia não tinha mais dor de cabeça. Mas olha que interessante. Minha avó tinha uma hérnia e ela não podia baixar, não podia fazer nada, trabalhar, não podia fazer nada. Aí de repente, no outro dia, ela levantou, Dona Teresa Zocoler. Aí o seu Silvestre: mulher, olha a hérnia, não sei o que lá, você não pode nem se mexer. Ela lembrou, quando ela foi pôr a mão, cadê a hérnia? Nós erramos às vezes quando dizemos: não, essa igreja só fala de cura, essa igreja só fala aqui do outro. O erro é realmente só promulgar um dom. Mas nós precisamos de dom de cura. Amém, irmãos? A igreja sem um dom de cura está falida. Fica todo mundo doente e a gente não sabe o que fazer. Tem que ter um ministério de cura. Amém? Deixa eu ver aqui mais um turma aqui. Dom de serviço. Ah, não aparece aqui, porque o dom de serviço é um dom que está escrito ali dos diáconos. Para servir as mesas, servir. Não aparece aqui, pode ver, ó, mais uma. Então, na verdade, são 19, são 20, porque o dom de diaconia é o dom de serviço que a Bíblia fala. Coisa mais linda. Você sabe como minha mãe conseguiu a casinha dela? Minha irmã casou com um espanhol chamado Vitor Aristeg. Aquele homem não para. É uma bênção no dom de serviço, como alguns irmãos que tem aqui. Aí nós tínhamos um terreno, não tinha dinheiro para fazer a casa. Aí o Vitor chegou lá, olhou o terreno e falou: bom, esse terreno é 10 por 25. Ele chegou para mim e falou assim: dona Amélia, eu posso fazer o seguinte, eu construo 2 casas, uma da senhora e uma é minha. Para mim e para a Marisilda morar. Minha mãe não pôs o dinheiro no bolso. Não tinha. Não tirou nada do bolso. O Vitor comprou os materiais, subia 2 casas, ia ele, o Paquito, subiu. Menos de 1 ano e pouco, não lembro. Estavam as 2 casas ali, irmãos. E pela primeira vez, todo o decorrer da vida da minha mãe, ela pisou no solo próprio que Deus lhe deu. Amém, irmãos? Deus usou alguém com dom do serviço. Está ficando claro para os irmãos a palavra? Agora eu vou pedir, levanta a mão e diz assim: tá bom, pastor, estou entendendo. Glória a Deus. Dom de misericórdia, esse aparece. Pá! Pessoas que Deus levanta com dom de misericórdia. Como a igreja de Cristo precisa de pessoas com dom de misericórdia. Meu tio Leandro tem um dom de misericórdia. Ele foi misericordioso com a minha família. Eu falo sempre para os irmãos aqui, sou grato a Deus. Porque quando nosso pai nos deixou e não tinha onde morar, foi Ele quem nos deu a moradia. Meu tio era tão misericordioso que ele tinha uma loja de sapato no centro da cidade. E a loja faliu.
Sabe o que faliu? Porque chegava gente pobre lá e ele dava o sapato. Eu fui saber da história depois. O João falou assim: Beto, porque minha tia trabalhava lá também, as outras tias que já estão com o Senhor. Chegava alguém que precisava, ele dava o sapato. Meu tio nunca serviu para ser comerciante, porque ele dava vida, ele dava o sapato, ele dava não sei o que, fazia. Nunca vi um dono de misericórdia tão grande. E todo mundo dizia que ele ia morrer falido. Irmãos, ele terminou a vida dele na casinha que Deus deu, em Analândia, que era o desejo dele morrer na sua terra natal. Amém, gente? Quando todo mundo, eu lembro até hoje, eu era jovem, dizia assim: o tio Leandro está falido, o tio Leandro vai passar jeta. Não foi. Se aposentou, construiu a casinha dele. Eu até nós fomos para lá, em Analândia, casinha gostosa, né? Tinha até acomodação no fundo para a gente ficar. Uma bênção. E eu fui lá, fiquei olhando, falei: Deus, tu és fiel. Deixa Deus te usar no dom que Deus te deu. Amém? Dom de ensino, está aqui? Ensinar. Doutores. Tinha um pastor que chamava Israel Bior, que ele juntava todos nós jovens para ensinar sobre Apocalipse. Hoje ninguém mais fala, ninguém nem sabe. As coisas que nós estamos vendo hoje, Israel Bior falava para a gente: ó, isso que vai acontecer, assim vai ser o milênio, assim vai ser isso, é isso, aquilo outro. Juntavam, eles ficavam ali, irmão, 2, 3 horas ouvindo ele hoje. Dom de ensino. Dom de evangelista. Nosso vizinho estava contente, eu também, porque um dos grandes evangelistas que passou aqui pelo Brasil, Jimmy Swaggart, tenho foto com ele, canal 187, os irmãos que querem pregar, tem o culto 188, 188, quem tem aí da net, né? Tem programa o dia inteiro, vão ver que igreja abençoada em Lusiana, né? Baton Rouge, né? Cidade. Um homem usado tremendamente por Deus aqui no Brasil, Jimmy Swaggart, Rex Humbard. Pessoas que investiram no Brasil, por isso hoje nós temos tanta gente salva, irmãos. A gente juntava a família toda, né? Domingo era 9 horas da manhã, para ouvir o evangelista Jimmy Swaggart, para ouvir o evangelista Rex Humbard. Alguém ama você, né? Alguém aqui precisa de oração, alguém aqui precisa de perdão. Eu lembro a música até hoje. Era o refrão, a hora dos apelos. Do evangelista, marcou a minha vida, marcou a nossa vida. Tem evangelista aí? Amém, queridos? Nós temos o que crescer, crescer como igreja do Senhor. Aleluia. Cuidado, o órgão que não está ligado no corpo, por algum tempo parece ter vida, mas logo suas funções param. É importante, irmãos, que a gente entenda isso. Tem pessoas que não entendem que Cristo é o cabeça e que ser membro da igreja é algo sério. Tem pessoas que vêm para a igreja e desaparecem, não fala nada. Quando você vai ver, está em outra igreja. Ou não está em igreja nenhuma e acha que está tudo certo. Isso é disfuncionalidade. Você tem uma responsabilidade com Deus. Amém, queridos? Quando se batizam, depois sobe, desaparece. Não aprenderam ainda. Às vezes eu lembro quero que os irmãos não me interpretem mal, da parábola da ovelha perdida. Ficou 99 e uma se perdeu, não é? É muito linda essa parábola. O pastor sai atrás da ovelha perdida. Só que um dia eu estava lendo esse texto e eu fiquei pensando, o trabalho que uma ovelha perdida dá. É bonito, o pastor parou, só que o pastor parou o quê? Pegou as 99, tirou do pasto, levou no aprisco, ficou lá, ficam aí. Eu vou atrás da perdida, não sei quando volto. Imagina essas ovelhas, 99, ficaram sem pastor ali, porque o pastor foi atrás da outra. Será que ele volta? Será que não volta? Aquela agitação no espírito. Será? Ficamos sem pastor, vamos eleger outro. O que a gente faz? Não sei o que lá. E tal. O pastor teve que sair na floresta, sei lá, no deserto, na madrugada, buscar aquela perdida. Criou uma agitação no corpo, irmãos. Quando um irmão nosso some, desaparece, cria agitação no corpo, não cria. Tem uns que chegam e falam assim: ixi, o João sumiu, o pastor nem sabe. Aí culpa o pastor ainda. Cria agitação. Aquela que fugiu, que se separou do corpo, ela paralisou o corpo de Cristo, criou um estado de tristeza. Onde será que ela está? Aí vem os dons, né, da misericórdia. Será que o pastor levou um cobertorzinho? Ela deve estar morrendo de frio.
Ele dá não sei o que lá. Aí vai. Mas cria um desconforto. Então, antes de você dar trabalho para a igreja, pense bem. Amém, gente? Antes de você parar, de você... Não, converse, fale. Olha, pastor, eu estou indo para outro ministério. Olha, pastor, eu estou com essa dificuldade, com essa. Né? Coloque, fale, abre seu coração. Para que Deus possa agir no corpo de Cristo poderosamente. Amém? Isto é crescer. Irmãos, eu vou tentar ir um pouquinho mais. Então, a primeira ensinamento de hoje, né? É não ser mais meninos na fé, é crescer. Está entendido, irmãos? Não vou explorar tudo aqui, mas depois os irmãos leem em 1 Coríntios capítulo 14, como deveria ser nossos cultos, como nós devemos fazer. Né? É um ensinamento, Paulo está dizendo, não é uma regra sem exceção, mas é o ensinamento da palavra de Deus, que nós devemos olhar e entender. Segundo lugar, não caminhe sem convicção de sua fé e do propósito do Senhor para a sua vida. Pode passar, querido? Ponto 2. Não caminhe sem convicção da sua fé e do propósito de Deus para a sua vida. Efésios 4:14. É a parte B do versículo. Nós já falamos a primeira, né? Agora a parte B do versículo. Agitados de um lado para outro, ou seja, inconstantes. Aquele irmão que hoje está aqui, amanhã ele está lá, depois ele está lá, depois ele está acolá, e você não sabe aonde ele está. A Bíblia diz que nós devemos ser constantes em nossa fé. Amém, queridos? Nós temos que ter certeza da nossa convicção. Mesmo que doa muitas vezes. Eu tenho uma tia chamada tia Hilda. Quando ela se converteu, meu tio Zé era bravo. Primeira coisa, ela fez duas coisas. Né? Ela pegou as imagens que tinha de escultura. Que minha família é tudo italiana. Então, tinha um monte de imagem, né? Ela tirou tudo, sentou o pau nas imagens. Não pode, irmão, senão sai na televisão. Você viu que deu aquela vez, né? Sentou o pau nas imagens, ela quebrou tudo, queimou tudo. E saiu e foi para o culto. Quando meu tio chegou, ele olhou, cadê as santas? Por quê? Porque Deus é o cabeça da igreja. Ele é o Senhor da minha vida. Ela tremia porque ela era pequenininha. Já sabia que o Zé era bravo. Ah, é? E onde você estava? Adorando o Senhor, Rei dos Reis. Amando o Senhor. Pois bem, nunca faça na sua mulher. Tirou a cinta e deu nela. Quanto mais ele batia, ela dizia: Tu és o Senhor da minha vida, Jesus. Glória a Deus. Não vou convertida, irmã. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pá, pá, pá. Não caminhe sem convicção de sua fé e do propósito do Senhor para a sua vida. Onde você estava? Adorando o cabeça da igreja. O marido é autoridade sobre a esposa? Amém. Tem que respeitar? Tem. Mas acima do marido está o Senhor. Amém, irmãos? Chama o teu marido e tem uma conversa séria. Digo: olha, eu te respeito, eu te amo. Mas adorar, eu adoro a Deus. Amém? A Bíblia diz que nós devemos amar o próximo, não adorar. Há um texto bíblico que a Bíblia diz e ordena o marido adorar a esposa. A Bíblia diz: marido, amai vossas esposas, não adorar. Adorar somente a Deus. Tem marido que está aí baixando a cabeça. Não é bem assim, pastor. Sabe qual foi o resultado? Que o Zé se converteu. Amém, gente? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos?
Tem uma frase, irmãos, eu não vou estender mais não, Deus me faz parar aqui. Pode pôr para mim, irmão. Quem crê em tudo, não crê em nada. Talvez você veja aqui nessa noite, crendo em muitas coisas, crendo em muitos deuses, crendo em muitos homens e muitas mulheres. Mas Spurgeon, um grande pregador evangelista, ele diz: olha, quem crê em tudo não crê em nada. Porque a Bíblia diz que Jesus é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça. Amém, irmãos? A Ele nós devemos dar toda a nossa oração, nossa devoção, o nosso coração e a nossa vida. A Ele nós devemos dar o nosso louvor. Para encerrar, irmãos, um dia eu fui orar minha salinha de oração. Eu estava com o coração bem contrito e talvez assim confuso, tantos deuses e tantas coisas. Aí quando eu fui orar, eu falei assim: Senhor, Criador dos céus e da terra, Deus que me criou, Deus que criou o universo, Deus que está sentado acima do globo, a Ti, somente a Ti, eu me prostro e dou a minha adoração. Amém, irmão? Nós temos que crescer, temos que amadurecer, temos que entender o propósito de Deus para nossas vidas. Nós temos que ver Deus operar os sinais, as maravilhas, os dons aqui na igreja, para que a gente possa ser forte. Vamos ficar de pé? Eu consegui dar a introdução, consegui falar 2 pontos, né? Mas eu creio que é aquilo que Deus tem para nós hoje. Amém? Curve sua cabeça, feche seus olhos. Também Ele é o cabeça do corpo da igreja, princípio primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha preeminência. Ele é o cérebro e deve comandar a nossa vida. A palavra de Deus nos ensinou nesta noite que nós não devemos ser meninos na fé, que nós devemos entender o propósito eterno de Deus, que nós devemos trabalhar juntos por esse propósito. A Bíblia também nos ensinou que cada um de nós temos que estar disponível, porque nós temos, biblicamente falando, 20 dons disponíveis, fora aqueles que Deus pode entregar à igreja dependendo da necessidade. Deus quer te usar no corpo. A palavra de Deus também nos ensinou que se tivermos ajustado, afinado, reconhecendo o que Deus deu para cada um, se cada um que recebeu esse dom do Senhor também saber se equilibrar nesse dom, saber o propósito do Senhor para o seu dom, usar a ferramenta em silêncio, Deus vai operar grandes coisas na igreja. Eu gostaria nessa noite de orar por você que reconhece que Deus é o cabeça e o Senhor da sua vida. Você que quer estar disponível e dizer: Senhor, usa-me. Nós estamos no tempo de maremotos, terremotos. Nós estamos em tempo de abalos sísmicos. Tempos de miséria em algumas nações. Tempo tumultuado na economia do Brasil. Os países bons
sendo devastados, Caribe devastado, Porto Rico agora, ora são pestes, ora são doenças, mas Deus nos deu uma missão. Enquanto tivermos vida nessa terra, temos uma vida de propósito. E a Bíblia diz que se nós estivermos dentro do propósito do Senhor, buscai primeiro o reino de Deus, as demais coisas vos serão acrescentadas. Que Deus vai suprir tua necessidade. Eu sei, irmãos, me dói no coração de alguns irmãos que passam por desemprego aqui na igreja, mas eu tenho convicção no meu coração, que Deus não vai faltar com você, meu irmão, minha irmã. O Deus que cuidou da minha mãe, da minha família, dos meus avós, tem cuidado de mim, também vai cuidar de você. Eu não sou exclusivo do Senhor, a única pessoa que Deus amou, não. Deus te ama, Deus ama a sua família, e eu te prometo pela palavra do meu Deus, não pela minha, porque eu não tenho respaldo em mim mesmo, mas pela palavra do meu Senhor, que Deus cuidará de ti, que Deus vai cuidar de você. Não tenha medo. Eu sei que a tua alma geme, que bate o desespero humano, mas creia no socorro do Senhor, bem presente nos dias difíceis. Creia que Deus é o Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Jiré. Creia que Ele é o Deus da providência, que envia o cordeiro na hora certa, envia o maná, envia a água, envia a chuva serôdia. Eu prometo para você, meu irmão, minha irmã, deixe ser usado por Deus, mesmo nesses dias de crise, que o Senhor te surpreenderá. A Bíblia nos conta tantas histórias. Aquela mulher que só tinha um pouco de farinha e azeite, era a sua última refeição, mas ela abençoou o profeta. E a Bíblia diz que o profeta abençoou, dizendo: enquanto não tiver chuva nesta cidade, Sarapta, o Senhor abençoará vocês. Se não tem chuva, meu irmão, se está deserto, Deus vai cuidar. Aliás, Deus é especialista em deserto. Especialista. Caminhou com aquele povo mais de 40 anos. Deus sabe o que fazer no deserto. Mas esteja disponível. Talvez Deus queira te usar com o dom da misericórdia, com o dom do amor. Deus queira te usar como profeta. Deus queira te usar com o dom de serviço. Mas deixa Deus te usar. Não se esconda. Permita-se fazer parte do corpo de Cristo. Permita-se ser parte da igreja do Senhor. Aqui somente é uma denominação. A igreja de Cristo é o corpo de Cristo na face da terra. Nós temos irmãos na Universal, na Deus é Amor, na Mundial. Nós temos irmãos na Assembleia de Deus, no Brasil para Cristo, na Cristã do Brasil. Há pessoas de Deus em todos esses lugares. Eu quero te convidar nessa noite a dizer: Senhor, usa-me nesse tempo final. Usa o que eu sei fazer. Mesmo que você tenha mais idade. Ontem nós vimos aí a nossa irmã querida, na vigília, noite toda, a irmã Conceição labutando, orando. É Deus quem dá essa força. Talvez nem todos precisam vir aqui à frente, mas você que quer nessa noite orar comigo de uma forma especial, dizendo: Senhor, renova a minha vida na tua obra. Batismo com o Espírito Santo da forma como o Senhor quer, me usa como o Senhor quer.
Eu quero me entregar no corpo, eu quero ser usado por Ti, seja na célula, seja, Deus querido, no meu trabalho. Vem aqui à frente, tem um passo rapidinho. Se você estiver na galeria, onde você estiver, você pode ser um pastor, um líder de célula, não importa, porque eu também me coloco nessa posição. Não se incomoda se você não querer sair do lugar, por algum motivo, mas aqueles que podem vir, venham. Aleluia. Talvez você tenha o espírito de oração, de intercessor. Aquela pessoa que ora nas madrugadas pela igreja, pela vida dos irmãos. Talvez Deus se levantou como dom da misericórdia, aquela pessoa que enxerga o que o pastor não enxerga. Talvez Deus tenha te levantado como evangelista. Mas uma coisa eu sei, ninguém aqui pode ficar sem operar no corpo de Cristo. Tenta entender como funciona o corpo de Cristo. Juntas e medulas trabalhando num corpo funcional. Aleluia. Agora você vai orar. Vai dizer: Deus, a tua palavra diz que o Espírito Santo nos batiza com capacitações. Eu quero dizer, irmão, nós agindo naturalmente, nós vamos fazer com a nossa inteligência. Mas quando o Espírito Santo vem sobre nós, Ele nos dá discernimento para usar as ferramentas. E hoje, nesta noite, eu tenho certeza no meu coração que Deus vai batizar vidas aqui com um desses dons que nós lemos, ou talvez com um dom que eu nem saiba. Essa igreja precisa de uma explosão nessa cidade. E não pode ser com pessoas com imaturidade. Tem que ser com pessoas que conheçam a palavra, que cresçam. E que muitas vezes em silêncio vão consertar muitas situações. Peça a Deus agora. A presença de Deus está aqui. A forte presença do Senhor está aqui. Nós precisamos de dom de curas na nossa igreja, irmãos. Tem muitas pessoas que necessitam de oração por enfermidades crônicas. O Espírito Santo te diz: eu preciso de você. Abre o teu coração para mim, diz o Senhor. Eu preciso te usar. Dom de aconselhamento, dom da fé. Abra o teu coração, diz: usa-me, Senhor. Resplandece a tua vontade em mim, para que a nossa igreja possa ir às nações, para que nós possamos, Senhor, alcançar a nossa cidade. Diga ao Senhor para tirar a timidez da tua vida. Não se esconda na timidez, porque muitas vezes a timidez é uma arma do diabo para te paralisar. Seja ousado no Senhor. Diga: Espírito Santo, vem sobre mim. Vem sobre mim, Espírito Santo. Me batiza, me batiza, me batiza com teu fogo, com tua glória, com tua unção, com teu poder. Enche-me na tua força, Espírito Santo, a mesma que invadiu o coração
unção de Pedro, de Sansão, de Davi para guerrear e vencer guerras. O mesmo Espírito que batizou Gideão para vencer batalhas. O mesmo Espírito que tomou Josafá na guerra. Que Deus se levante nessa noite, com força, com unção, com autoridade para guerrear na sua célula, para parar a nuvem do diabo. O Senhor nos dá autoridade contra os furacões, contra as serpentes. A Bíblia diz: se tomarem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Não importa quantos centros à nossa volta bate atabaque contra nós, nós somos filhos daquele que é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Diabo sujo, nós te repreendemos dessa igreja, te repreendemos das nossas famílias, dos nossos filhos, da nossa casa, do nosso coração. Nós cremos no batismo de fé, de encorajamento, no batismo de fogo escrito na palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E foram cheios do Espírito Santo, e falaram em novas línguas. E a palavra de Deus diz que eles saíram pregar o Evangelho, curando os enfermos, libertando os oprimidos, cuidando, operando, construindo igrejas, abrindo novas células, novos grupos. A Bíblia diz que a palavra de Deus se estendeu por toda Jerusalém, Samaria, Judeia, foi até a Europa. Então Deus pode fazer através de nós. Deus pode fazer você um apóstolo do Evangelho, um evangelista do Evangelho. Deus pode fazer na tua vida, eu creio. Jovem, moça, se Deus fala ao teu coração, se dobra a Ele nesta noite. Senhor, Senhora, não importa a tua idade, Deus quer te usar ainda. Porque Deus renova hoje até os velhos. Deus coloca hoje vitamina nos céus, vigor, aleluia, aleluia. Diga ao Senhor: estou disponível, eu quero, Senhor, limpa meu coração, me ajuda. Se você tem vivido alguma fraqueza de pecado, pecado de imoralidade, hoje Deus quer te limpar. Você é filho de Deus, Deus não quer te deixar nesse abismo, nessa dor, nesse sofrimento. Aleluia. Aleluia. Erga suas mãos, vocês estão aqui à frente, quem quiser também na igreja, não importa. Diga comigo: Senhor, eu creio na Tua palavra, no ensinamento, para eu crescer, para eu ser forte como igreja. Eu te reconheço como o Senhor da igreja, como o Senhor dos senhores. E sei que o diabo não prevalecerá, que as portas do inferno não vencerão a igreja de Cristo. Por isso, eu sou mais que vencedor, respaldado em Cristo Jesus. Eu não vou, Senhor, esmorecer, abaixar minha cabeça,
desistir. Ao contrário, se era isso que o diabo queria, ele pode se retirar, porque hoje o Senhor renova o meu coração com o batismo do Espírito Santo. Eu estou pronto para ser canal de um dom, dos dons que o Senhor quiser disponibilizar nas minhas mãos. Eu não quero ficar parado, escondido em mim mesmo, mas quero ser um vaso de honra, de bênção para o corpo de Cristo, para a minha família, para a tua igreja. Por isso, Senhor, eu vou orar em silêncio, com as minhas mãos abertas agora, em sinal de que meu coração está aberto para receber a unção, a capacitação para realizar a tua obra nesta igreja, ou aonde o Senhor me enviar. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, mas no poder, na autoridade do Espírito Santo. Amém. Fica com as mãos abertas, com a cabeça curvada. Os irmãos podem louvar. Todos. Quem quiser receber, levante a sua mão, abra as suas mãos. Abra as suas mãos. Há uma unção de Deus descendo sobre a igreja. Há uma unção de Deus de vigor vindo sobre a sua vida, irmão, irmã. O Espírito de Deus está vindo sobre ti, te renovando. Portas dos infernos estão sendo dilaceradas. O inimigo está sendo destruído. Setas e malignidades, obras do inferno estão sendo destruídas. E Deus está operando na sua vida. Receba do Senhor, pela fé, aí na sua oração. Aleluia. Diga: eu recebo o Senhor. Eu recebo o Senhor. Há uma unção de Deus, irmãos, sobre vocês. Eu não vou colocar as mãos sobre ninguém, porque Deus já está colocando. Mas a unção especial caindo sobre vocês. Pânico, eu te repreendo agora em nome de Jesus, da vida dessa irmã, da minha família. Obra do diabo, doença do inferno, eu te mando embora dessa vida para todo sempre agora. Espírito do câncer, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Deixe esse corpo físico. Espírito da preguiça, da falta de vontade de servir a Deus, eu te repreendo desta igreja. Você foi enviado do inferno para nos paralisar.
Mas eu clamo ao Deus de Israel, cabeça da igreja, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Liberta essa igreja, liberta o teu povo, em nome de Jesus. Dores nos ombros, dores nas pernas, enfermidade nas pernas, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Deixa o corpo dessa senhora, desse senhor, cansaço, fadiga, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Manifesta a cura, Senhor, na vida dessa igreja. Espírito de enxaqueca, eu te repreendo em nome de Jesus. Dores no estômago, enfermidades no coração, no sangue, diabetes, eu te repreendo em nome de Jesus. Fora! Deixa o povo de Deus livre. Nós queremos guerrear para o Senhor. Nós queremos proclamar o Evangelho. Essa é a nossa missão. Espírito da miséria que tem rondado famílias, eu te repreendo. Vai haver pão, vai haver leite, vai haver dinheiro para as contas, em nome de Jesus. Fogo de Deus que queima o holocausto, queima Satanás agora, queima o diabo agora. Não resista, demônio sujo, na vida desse irmão, dessa irmã. Dá o seu grito de derrota. Deixa essa vida agora. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, glória ao Senhor. Senhor, adorem agora, só adorem. Deus já deu a vitória, Deus está batizando, Deus está dando bom. Adore, adore ao Senhor, erga as suas mãos. E eu entrego tudo a ti. Aleluia, aleluia, aleluia. Há um fogo de Deus disponível. Aleluia, aleluia. Há uma glória de cura, de milagre, de unção para uma nova igreja com propósitos retos. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, 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 aleluia. Eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Oh, aleluia. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Aleluia, aleluia, irmãos. E todo o povo de Deus diz amém. Uma salva de palmas para o Senhor. Bem forte, bem forte. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Agora os irmãos vão exercer o dom da fé. Diz que o justo viverá da fé. Então, irmãos, não pense, eu fui lá na frente, o pastor orou, não aconteceu nada. Aconteceu sim. Muitas vezes eu fui em conferência, em congresso, irmãos, e eu fui perceber a unção de Deus 3, 4 semanas depois. Quando você ora aqui na tenda, tem dia que está até com preguiça. Ontem mesmo vi orar, estava preguiçoso. Ia para lá, voltava, falava, Senhor, hoje está difícil para mim. Às vezes acontece isso, mas estou aqui.
Você vem, pode vir, irmão, na tenda à noite e cochilar. O Gilson não vai se preocupar. É bom que esteja, né, Gilson? Mesmo dormindo. Amém? Né? Ninguém vai chutar você lá. Oh, bêbado. Vem, irmão, vem. Deus vai olhar o seu esforço. Quando vocês vêm aqui na frente, Deus está olhando. Amém, querido? Porque você está dizendo, eu quero. Talvez muitos de vocês aqui, se fosse olhar o coração, não viriam. Isso é fé. Então, irmãos, conte os dias de que a palavra de Deus se cumpre. Deus vai fazer diferença na sua vida. Nós temos irmãos aqui desempregados. Vou dizer, Deus vai providenciar o trabalho, irmãos, mesmo que as portas estejam difíceis, porque nós queremos ser uma igreja da palavra, que cresce. Amém? Glória a Deus. Então vamos bem devagarinho se assentar. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos dar os avisos e encerrar o culto, tá bom? Ou quer que eu termine a mensagem? Pode sentar, irmãos. Só mais 2 pontos, queridos. Brincadeira, viu, irmãos? Oh, glória a Deus. Amém, irmãos. Hoje o evangelista Tony está na igreja do pastor Hilde, levando também a palavra. E é um servo de Deus, irmãos. Alguns irmãos até perguntaram para mim de uma questão de oferta lá. Não nos pediu nada. Eu sei que como passagem veio da Inglaterra, está aqui na nossa igreja e mais 2 igrejas também. Mas os irmãos que sentiram desejo no coração de dar uma oferta, Tony, né, para a missão, para ajudá-lo nos custos dessa viagem, que veio por conta própria. Os irmãos, por favor, não dá muito tempo, porque amanhã ele já vai embora. Então, os irmãos que querem trazer alguma oferta, entregue na minha mão, eu vou tentar ainda fazer chegar hoje à noite, amanhã cedo, nas mãos dele antes de ele viajar. Tá bom, irmãos? Tá bom? Só algum irmão tocado por Deus, sem desejo de cooperar com esse servo de Deus, me ajudar nessa empreitada. Os irmãos, então, possam estar falando comigo, entregando essa oferta que Deus colocar no seu coração. Vamos ficar de pé? Amém. Amém. Com relação, irmãos, à oração, né, eu gostaria de contar com todos os irmãos. Vem o horário que Deus colocar no seu coração. Às vezes de manhã bem descondicionado, né, no sábado de manhã, à tarde, eu fico tranquilo, eu fico voando a estudar, né? À noite está mais condicionado, os irmãos gostam de vir mais à noite. Mas venha, irmãos, e venha como você está. Até capelando, pastor? Até capelando. Amém, irmão? Nem que você ficar, né? Eu sei que são várias salas, tem gente que não tem paciência de falar. É uma caminhada, irmãos, passa. Dá tchau pelo menos, né? Dá tchau para os pedidos de oração. Irmãos, faz do jeito que você puder. Vou dizer uma coisa para vocês. A unção do Espírito Santo vem sobre nós quando nós estamos disponíveis. Já viu outra pessoa que diz assim, ó, Rosário, eu fui viajar para Portugal, Deus me usou. Eu fui pegar lá em Mauá e Deus me usou. Eu falei, por que usa aqui? É porque aqui o camarada sempre ficou sossegado, nem levanta. Porque aqui você acostuma, o pastor prega, eles cantam e tal, você fica indisponível. Tem gente que entra aqui na igreja com a placa de indisponível. Irmãos, vocês não sabem o que é feito com o pastor. Não é que Deus me deu dom do amor, né? Eu tolero, mas se fosse hoje, eu tolero o microfone. Vou chamar o Valdomiro para pregar aqui, só ver se não vai aceitar. Brincadeira, você tem pessoas que não podem ficar o tempo todo em pé. Aqui, gente, vamos levar a mão, né? Mas é importante que, irmão, você está com a placa de disponível. Então não é a unção de Deus lá no Japão, lá na Flórida, eu vou lá, eu oro, a turma cai tudo, é o erro dele. Quando eu fui no Japão, irmãos, eu abri os olhos, estava todo mundo no chão, não fiz nada. Eu falei, nossa, vida, o Deus do Japão aqui é. Deus japonês é um negócio. Não é, não sabe o que acontece, que aconteceu? Eu passei o dia todo orando, eu e o pastor Jackson. Então eu estava com a placa disponível para Deus. Nem percebi. Agora aqui fala a verdade, irmãos, a gente come, dorme, 10 minutos. Tem gente que tem minha irmã aqui, eu vou contar uma revelação profética, vem passando maquiagem no carro. Aí bem, vai devagar. Só para ser irmãos, é só para que vocês entendam. Só o fato de você sair de casa
e vir para o centro de oração, Deus já começa a se mostrar. Amém, irmãos? Ele sacrificou por você na cruz. Ele sacrificou por você na cruz. Nós somos uma guerra. Não adianta eu pregar aqui ou chorar se os irmãos não entenderem. Verdade. Entre, irmãos. Que Deus quer fazer maravilhas em você. Que a graça e o amor de Deus do Pai, consolo bendito do Espírito Santo, seja com esse amado povo, com essa amada igreja, com os mais velhos, mais idosos, com os mais fracos, com os mais fortes, com as crianças, com os nossos adolescentes, com os nossos jovens, nossas moças, nossos irmãos. Oh, meu Deus, me ajuda, Senhor, a transmitir o seu tempo. O tempo está chegando. As trombetas estão para soar. Desperta, Deus. Amadurece, meu povo. Possamos gastar estes dias de amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Digo, irmão, que Deus te use, irmão. Deus te use.